Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos compartilhar com cada um de vocês aquilo que Deus quer expressar ao nosso coração, quer revelar à nossa vida. Há uma esperança para aqueles que buscam o Senhor. É como filhos que desobedecem os pais. Dar uma comparação. Os filhos estão errados. Os pais estão entristecidos. Mas o filho não se esconde num quarto ou chega mais tarde em casa para não confrontar ou enfrentar a oposição dos pais, mas se humilha, assenta-se para ouvir os pais e dizer: pai, me perdoa, mãe, me perdoa, eu errei, eu sou pai. Com certeza você não precisa ser pai e mãe para entender que uma pessoa humilde, o coração contrito e quebrantado, nos leva à compaixão. Assim é Deus. Não importa como você está neste momento que vai ouvir essa mensagem do Espírito Santo. O que importa é se você, como filho que magoou seus pais, e você reconhece que está errado, e seu pai e a sua mãe, por mais que tente fazer de durão ou de durona, hão de ceder pela humildade. Já aconteceu isso contigo? Você reconhecer um erro, saber que os seus pais estavam entristecidos e você se humilhou, e daqui a pouco, passou algumas horas, um dia, 2 dias, seu pai e sua mãe já estavam de bem contigo, por causa do seu reconhecimento, ainda que você errasse várias vezes. Quantas mães e pais vão para a porta dos presídios aqui neste país e fora, no mundo inteiro, e mesmo que os filhos tenham errado, matado, assaltado tantas vezes, por isso merece estar atrás das grades, as mães não deixam de ir lá, levar um bolo, um pão, uma roupa, produtos de higiene pessoal. Assim, uma boa mãe, um bom pai, elas fazem assim, mesmo sabendo que os filhos já cometeram várias vezes os mesmos erros. Aqui em São Paulo, onde tem um presídio, no sábado, já à meia-noite, as filas já estão grandiosas. Mães, esposas que estão ali para visitar os seus parentes delinquentes. Assim é Deus. Deus é mais perfeito. Então, não importa como você está, Deus quer te abençoar através dessa palavra. Por isso que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Embora não podemos abusar da bondade de Deus, porque uma hora dessa, antes que nós aproximamos-te de Deus para pedir perdão pelo que fizemos, a morte nos alcançou. Essa é a diferença. Há poucos dias alguém me perguntou: pastor, a misericórdia do Senhor não tem fim. É verdade. Lamentações 3:22, Bíblia, talvez seja a única coisa que eu sei fazer e conheço. É verdade. Mas eu e você podemos não ter o último minuto como ladrão na cruz do Calvário. A gente erra, demora a se arrepender horas, às vezes até dias, até a vergonha de se aproximar de Deus. É o que Satanás quer. Então nós temos que nos humilhar, dizer: Deus, nos perdoa, pode ser o último minuto, a última hora. E eu não quero morrer e despertar no inferno, eu quero despertar na glória, aonde só os pecadores arrependidos subiram. No inferno está cheio de santarrão sem arrependimento, e no céu cheio de pecador arrependido. Aleluia. Quero ministrar para ti essa palavra que começara ontem. Quero ministrar para ti essa mensagem que é: as lutas que passo é pela provação, pela aprovação ou pela reprovação. Você já meditou nisso? As tempestades, as tribulações, os problemas
que podem te perseguir e perseguir alguém que você conhece tanto dentro da sua casa. É pela aprovação ou reprovação. Então, quem sabe essa mensagem vai entrar nas entranhas do seu ser. E você vai gravá-las no seu coração, como o salmista no Salmo 119. E você vai compartilhar com alguém e vai ajudar esse alguém a entender a razão e o motivo das lutas. Muitas pessoas, elas aceitam o fracasso. Muitas pessoas aceitam as derrotas e elas ficam dizendo: é a vontade de Deus. Deus quis assim. Se fosse um caso isolado, quem sabe até aceitável, embora uma só porta do mal, pode não ser a vontade de Deus plena para a vida de alguém. Às vezes as pessoas dizem: seu pastor, eu tenho acertado tanto na vida, um probleminha desse tinha que acontecer. Deus quer que nós tenhamos vida de plenitude. Evidentemente que passaremos lutas. Pela aprovação, aleluia. Pela aprovação, aleluia. Mas pela reprovação, se não atentarmos para o conserto. De 1 Coríntios 11:31. Examinai a si mesmo para que não sejam julgados. Perderemos a salvação e o melhor desta terra, vivendo como mendigos, como aflitos, cheio de ansiedade, quando Deus tem cuidado de nós. Então, meus amados irmãos, eu quero fazer uma oração antes de ministrar essa pequena mensagem que vai profundamente tocar a sua vida. Amém? Quero agradecer a Deus, a todos que têm sido fiel, a todos que têm com finanças acreditado no ministério Tabernáculo da Trindade. Tem tantas missões para fazer. Quero fazer no Brasil, em Teófilo, no Natal das Crianças. Já me comprometi lá numa senhora que tem, Dona Chica, que tem uma creche com 450 crianças. Tem a África e a Índia, mas eu dependo da mão de Deus trazer provimentos, levantar pessoas como você, que entra no nosso site, e mesmo que você não diga que foi você, mas faça lá uma doação para que a gente possa fazer essa obra. Eu não faço sozinho, porque a obra não é minha. Se Deus quisesse fazer sozinho, bastava Ele estender as mãos, não nascia pobre, não nasciam doentes, não nasciam desviados, necessitados. Não. Então Ele nos colocou para fazer a sua obra. Não é que Ele precisa de mim, é que Ele quer comigo e contigo fazer a obra do reino. Aleluia, Deus é maravilhoso. Você já percebeu o privilégio que Deus nos deu? Compartilhar o que Ele nos deu, o que passa a ser nosso, quando Ele tem tudo e nada precisa de nós. Imagine o dono de uma mega indústria no mundo, uma multinacional, que não precisa de sócio, dá a você parte da sociedade. Quando ele entrou com bilhões e você com R$1.000, ele disse: seja meu sócio, seja participante da minha glória, seja participante da honra. Foi isso que Deus fez. Então, quando eu participo com meus dízimos, as minhas ofertas na obra, é um privilégio. Por isso que eu entendo que muitas pessoas não podem ofertar e dizimar. Por isso que eu aprendi ao longo deste tempo a agradecer a Deus, quando muitas das vezes, quase a totalidade das obras que foram feitas foram com o meu esforço. Me tornei pastor, e aí tive uma pessoa que não tenho vergonha de dizer, a Lília, que eu carrego o resto da minha vida no coração, e a sua filha Olívia, porque foram em momentos que você nem sabia que eu existia, ou que você, embora sabia que eu existia, não confiava naquilo que eu ministrava. Os anos se passou, mas a Lília, desde o primeiro momento que me conheceu, nunca esquecerei isso, se tornou a minha melhor amiga. É como se fosse a minha irmã, das minhas entranhas, ou outrora filha, e que eu estimo meu maior zelo por ela e pela Olívia. Não posso falar da minha filha, porque seria, quem sabe, alguém tendencioso a apenas honrar a sua casa. Minha filha, eu não preciso dizer o que ela faz, mas uma pessoa estranha, assim como você, que não vem das minhas entranhas, que não é do meu sangue,
e que pode fazer a diferença, mas eu acreditei e entendi que Deus estava fazendo na minha vida algo diferente, dizendo: Pablo, não brigue com as pessoas que não dão. Pablo, não force as pessoas que não querem dar. Por quê, meu Deus? Se a Bíblia declara que a gente tem que ministrar, eu sei, filho, ministre, mas as ame. Sabe por quê? Porque aquelas que eu amo 100%, aquelas que eu aprovo, independente dos erros que cometem, elas naturalmente, meu filho, independente das circunstâncias que viverão, desprezarão a sua própria vida e darão o melhor para esse ministério que eu lhe confiei. Aí eu passei a entender. E hoje eu agradeço. Então, se você for usado muito por Deus, ao ponto de deixar coisas pessoais suas para trás, para honrar a Deus, ainda que eu possa não merecer a sua confiança, mas você acredita que Deus me usa, pode ter certeza, você foi presenteado, escolhido dentre bilhares para ser aquele que vai compartilhar uma sociedade com Deus. O grande dono do mundo deixou você ser sócio no reino dele. Olha que lindo e maravilhoso. Então, muito obrigado àqueles que acreditam em Deus e acreditam que esta obra é de Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que me oriente nesta mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um culto, mais uma palavra para ser ministrada ao nosso coração. Embora já tenho ela, porque é do teu Espírito a recebi, eu quero mais desta palavra. Eu quero me humilhar e pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, pelos nossos pecados, em nome desse povo que me assiste, que precisa do perdão, que precisa de uma oportunidade, que estão como exemplo que eu dei, quando erraram um dia com seus pais naturais e biológicos, não fugiram escondendo no quarto ou chegando mais tarde para não ser confrontado por eles, com vergonha de olhar nas suas faces, mas chegaram cedo, esperaram o pai chegar do trabalho, a mãe, terminaram os seus serviços para dizer: mamãe, papai, me perdoe, eu errei. Assim essas pessoas comigo estamos dizendo: papai, Pai do céu, temos errado, consciente e inconsciente, mas precisamos melhorar, porque não podemos perder os minutos finais que teve o ladrão da cruz do Calvário. E aí, vivermos, meu Deus, Provérbio 29:1, de tanto ser exortado às pessoas, o homem, seu coração se endurece para que no dia da maldição não haja perdão e salvação. Dê-nos a oportunidade, essa sensibilidade do teu Espírito Santo, para que venhamos, meu Pai, numa vida de alerta, uma vida de atenção, sermos avisados pelo nosso coração que o que estamos fazendo não está certo. Temos um espírito avivado para que nos conduzir às coisas espirituais, o equilíbrio das coisas naturais deste mundo que colocamos os pés. E assim, meu Deus, possamos melhorar a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, seja mulher, seja homem, criança, jovem, adolescente, nós pedimos a bênção do Senhor. Obrigado, meu Deus, que nós tenhamos gratidão ao Senhor e venhamos ter percepção. Obrigado por cada um que ainda acredita na mensagem que ecoa dos meus lábios. Em nome do Senhor, eu abençoo na Espanha, eu abençoo no Portugal, nos Estados Unidos, pessoas que estão comigo agora online, aqui no Brasil, e por onde quer que esteja que eu não sei. Que a unção se manifeste e confirme nesta mensagem, hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, meus amados irmãos, eu quero ser breve contigo. Quem sabe você ainda vai para uma igreja, sabe, você tem uma obra a fazer. Eu quero dizer para você o capítulo 7 do livro de Josué. Josué havia vencido a nação de Jericó. Você lembra? 7 dias marchando, no 7º dia 7 voltas, e as muralhas ruíram. Foi uma grande vitória do povo de Deus. Foi uma grande vitória daquele povo. Obedeceram ao Senhor.
40 mil homens armados até os dentes. Deus honrou o seu povo. Saíram vitoriosos. E a segunda tarefa, o segundo projeto de Deus para Josué era a nação de Ai. Uma nação que a sua população, no geral, era 12 mil pessoas, diz o texto do capítulo 7. Entre mulheres, homens e crianças. Muito pouco. Diante de um grande aglomerado de soldados, de homens preparados, uma multidão que havia saído do Egito. Muitos haviam morrido, outros, mas haviam crescido assustadoramente, porque as pessoas geravam vidas no deserto. Por isso que no capítulo 5, Josué é chamado a circuncidar os que nasceram no meio do deserto, no caminho do Egito para Canaã, porque eles não eram circuncidados. E havia uma lei, você sabe, lá começando pela história de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Muitas pessoas nasceram. Havia uma multidão. Era infímera a comparação entre o exército de Deus, o povo de Deus, os guerreiros de Deus contra a nação de Ai. Apenas 12 mil pessoas, dessas a metade eram mulheres e crianças. O que seria isso? Mas eles perderam a batalha. Ele perdeu 32 dos seus melhores homens, mortos. Porque planejou a guerra errada? Porque planejou de forma errada? Se eu pudesse ligar a Lucas 14, ninguém vai para uma batalha sem conferir quantos inimigos, quantas pessoas estão no exército adversário. Poderia analisar por esse lado. Bom, ele fez um planejamento errado. Foi com 100 homens quando ele deveria ir com 300. Foi com 2 mil quando deveria ter ido com 10 mil. Não. O erro não estava no planejamento, o erro estava no pecado. A sua vitória não depende apenas dos seus acertos de projetos. Ela depende dos seus acertos em comunhar com Deus, em ter uma vida diante de Deus, independente das suas falhas. É quando eu falho, mas eu digo, eu falhei, Deus, mais uma vez, assim como o Senhor mandou perdoar 70 vezes 7. E quando Pedro pergunta a segunda vez, o Senhor disse 7 vezes no mesmo dia. Deus, é a 7ª vez que eu erro neste domingo, mas eu continuo dizendo, tenha misericórdia de mim, porque se eu tenho que perdoar alguém que erra contra mim 7 vezes no mesmo dia, como homem, imagina o Senhor quantas vezes me perdoaria no mesmo dia, se eu me arrependesse genuinamente diante do Senhor. Está entendendo? Então o erro quando nós contraímos fracassos, quando nós contraímos derrotas sobre derrotas, muitas das vezes não é o seu planejamento, nem a falta de conhecimento contábil, matemático, falta de visão empresarial, empreendedora, não. É a falta de comunhão, a falta de arrependimento. Porque a minha Bíblia diz, segundo Crônicas 24, que quando nós estamos em pecado, presta atenção, por menor que seja o inimigo, e por maior que seja o exército do nosso lado, nós perderemos a batalha, diz o Senhor. Segundo Crônicas 24, está escrito na sua Bíblia. Então o que é melhor? Para mim crescer profissionalmente, crescer intelectualmente, fazer MBA, fazer cursos técnicos, doutorado, mestrado, encher a minha gaveta, a minha parede de diplomas? Ou mesmo que isso seja feito porque é necessária qualificação, embora não seja a priorização de Deus, mas que eu possa me arrepender diante do Senhor. Arrepender diante do Senhor. E buscar de Deus a misericórdia e a compaixão. Então, meus amados irmãos, Josué está desapontado, porque ele perde uma batalha e ele não entende. É como se você já teve na sua vida momentos que pagou dívidas de um carro de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de uma casa, e hoje você não consegue pagar contas de água, de luz, de telefone, continhas pequenas. Seu nome pode estar sujo pelo carnê da Casa Bahia, pode estar sujo por coisas tão banais. Está tendo que passar na rua de cima ou de baixo porque você não consegue pagar o vizinho uma mixaria que tu pegastes emprestado. E você se pergunta, por quê? Se um dia eu já consegui pagar dívidas maiores do que essa. Oh, Espírito Santo, me dê graça.
para que essas pessoas me entendam. Entendam o que Deus está pregando. Então, muitas das vezes, as pessoas não percebem. Não é que eu estou ficando mais fraco. E que o inimigo ficou mais forte, é que Deus está me alertando e chamando a atenção. Conserta a vida. Porque aí vai cumprir o de 1 Samuel 14, quando Jonas diz para o seu escudeiro, aleluia, dizendo: olha, você está com medo do exército que vem contra nós, o filho de Saul, do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele disse: você está com medo? Não fique com medo, que para Deus nos dá vitória, não importa se somos poucos ou se somos muito. Aleluia! Maravilha! Sinto arrepio no corpo, a presença de Deus abençoando a minha vida e a sua vida com a palavra. A palavra já está como bênção sobre nós. Agora a decisão é nossa, pegar esta palavra e dizer: eu tomo posse, viverei isso, meu Senhor, me esforçarei para isso, meu Senhor, porque eu quero uma vida diferente. Então não importa o seu tamanho, lembra da mensagem de Zaqueu? Não se limite ao seu tamanho, não se limite porque é uma multidão maior do que você, impedindo que veja Jesus. Suba mais alto, aleluia, busca a Ele. Subir mais alto é buscar, adorar, glorificar, ser mais fiel. Você vai, aleluia, aonde no mesmo lugar que a multidão, ou inúmeras pessoas mais capazes do que você em qualquer área, impedindo você de ver Jesus e ser abençoado, nesse mesmo lugar Deus vai te dar uma estratégia para que você vença e o veja, e Ele olhe para você e diga: eu vou para a tua casa. E Jesus na tua casa vai aglomerar muita gente para ver o que Deus estará fazendo na tua vida. Aleluia! Você está achando que a multidão em Lucas 19 entrou por dentro da casa de Zaqueu? Não cabia, do lado de fora. Deus vai te dar vitória. E pessoas do lado de fora, onde quer que esteja, vão ver. As notícias vão chegar nelas, o que Deus está fazendo na tua casa. Então, meus amados irmãos, porque Josué estava perdendo aquela batalha? Porque ele estava passando lutas. A Bíblia diz que ele chora, ele rasga suas vestes, joga pó, cinza, e clama a Deus: por que eu perdi a batalha? O que será que vão dizer do Senhor? No verso de número 7 do capítulo 7, ele culpa a Deus. Deus, por que fizeste isso com o teu povo? Muita gente vivendo vida de derrota, anos e anos dentro da igreja, a vida não muda e culpa a Deus. Deus, por que só permitiu? Não, Deus não te fez você nem a mim para ser derrotados. Deus nos fez para ser abençoado. Mas nós precisamos discernir se as lutas que batem na minha porta são por provação, por aprovação ou por reprovação. Aleluia! Aleluia! Não devemos nos acomodar na situação que estamos vivendo, ainda que vá tudo bem. Pense nunca só naquilo que você conquista, mas tente discernir o que está perdendo. Há pessoas que estão acostumadas a nivelar por baixo e dizem assim: não, o mundo vai de mal a pior, pastor. Eu até agradeço a Deus que ainda tem um pedaço de carne em casa. Deus quer te dar uma boiada, não um pedaço de carne. Então cuidado, para você não ser enganado pelo diabo e aceitar viver uma vida de mediocridade, quando Deus tem algo para você e você, por covardia, por falta de entendimento, não quer avançar, porque você se contentou com aquilo que cabe no teu bolso. O que cabe no meu bolso é só para mim. Pode ser só para ti, mas Deus nos fez para que nós tenhamos em abundância, medida recalcada, sacudida, aleluia, para que sobre além do que eu preciso e possa abençoar pessoas na minha nação e em qualquer outra nação. É o privilégio de ser cristão, privilégio de ser irmão mais novo de Jesus. Ele é o primogênito do Pai, de ser filho desse Deus, do mesmo Pai que gerou a Cristo, que o colocou neste mundo para testemunhar o poder que ele tinha e continua tendo e terá durante toda a eternidade. Hebreus 13:8. Olha, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele chora e Deus disse, ele tenta chantagear com Deus. A Bíblia diz que ele disse: Senhor, o que vão dizer do Deus que nós servimos, que é um Deus que retrocedeu, que é um Deus que não pode abençoar porque não tem poder? Tenta chantagear a Deus. A oração de Josué não é uma oração espiritual.
A oração de Josué não é uma oração movida pelo Espírito, é movida pela circunstância. Quantas vezes as pessoas oram pelas circunstâncias erradas, e oram, e choram, e dias, e campanha, e nada acontece. A oração eficaz não é aquela que sai do meu coração, é aquela que vem do Espírito Santo, de Romanos 8, 26 a 27, que ele me ensina como devo orar, porque ele conhece a intenção do coração do homem. Aleluia! Josué estava orando de si mesmo. Mas graças a Deus que Deus usou o apóstolo Paulo para que eu e nem você cometesse o erro numa oração como cometeu Josué, chorando o dia todo, rasgando as suas roupas, botou a nação toda para chorar, crianças e mulheres, quando bastava ele dizer: Senhor, mostra onde está a nossa falha, mostra por que esta prova, por que essa luta, é porque eu estou sendo provado, para provar que amo mais o Senhor, é porque eu preciso ser aprovado, porque eu preciso, meu Deus, entender que toda a glória, toda a força que há em mim vem do Senhor, e eu preciso vencer, meu Deus, as minhas inqualificações, as minhas imperfeições, para que o Senhor seja glorificado, ou as minhas lutas é pela reprovação, porque há atitudes no nosso meio que está entristecendo o Senhor. Ele podia ter orado assim, não podia? Quem me revelou essa mensagem que estou lhe pregando? É o Espírito Santo, não é meu. Eu não fiz isso aqui, eu não mirabolei na minha mente e criei essa mensagem para ministrar ao teu coração. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo me escolheu porque eu sou melhor do que você, porque eu sou mais santo de São Paulo, ou da minha rua, ou do condomínio que eu moro, do prédio que eu moro. É porque eu tenho um chamado. Não confunda o tamanho que Deus me usa, o poder de forma que Deus me usa, para entender que eu sou melhor do que você. Eu posso ter um privilégio, talvez um pouquinho maior, pelo chamado que eu tenho. Se eu tenho um chamado, eu sou obrigado, eu sou escolhido e tenho que fazer o que Deus mandou. Não é que eu sou o melhor. Entendeu assim? Então, meus amados irmãos, depois que ele chora e ora, Deus fala com ele. No versículo de número 10 do capítulo 7 de Josué, Deus disse: ó, Josué, levanta-te, levanta. Sabe por quê, Josué? Sabe por que você está prostrado aí chorando, este povo e foram derrotados? Há pecado no meio do meu povo. Há pecado. Havia um homem chamado Acã, havia roubado a capa da Babilônia e ouro, escondido na sua tenda. Por que ele roubou? Quando venceram Jericó? Porque ele disse assim: bom, nós já enfrentamos a primeira guerra, não foi fácil. E nós temos ainda muitas nações até chegar à terra da promessa. Eu tenho muitas adversidades, muitos obstáculos. Eu tenho muito ainda a vencer para me alcançar a minha bênção. Então deixa eu esconder aqui esse ouro, deixa eu guardar aqui algo. Porque se eu vier a precisar no meio dessa campanha minha de vitória, no meio desse projeto meu, eu já tenho assegurado o pão nosso de cada dia. Mas Deus não trabalha com depósito. Deus não trabalha com poupança. Deus não trabalha na minha vida hoje com aquilo que está guardado debaixo do meu colchão desde ano passado. Deus renova a sua bênção. Deus é maravilhoso. Não que seria pecado eu ter um dinheiro no banco guardado, mas não segure a tua bênção por aquilo que você tem. Não segure a sua cura física se você adoecer amanhã pelo convênio que você paga anos. Porque na época primitiva ninguém tinha convênio médico e Deus os curava pela oração. Aleluia. Ressuscitava pessoas mortas sem convênio funeral. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu estou ministrando a sua vida. Então, Deus disse: levanta-te, santifica o meu povo, ensina o meu povo a depender de mim, ensina meu povo a não roubar de mim. O ouro, a Bíblia diz que todo ouro, já havia dito a Deus para Josué, já no capítulo 2 adiante, que aquilo era para a glória do Senhor, era para guardar, para a manutenção da tua obra, da tua casa, que lá na frente Davi iria estar sobre essas heranças, responsável. Essa herança ia passar de geração em geração. É como se você fosse o diretor do Banco do Brasil, você pegou a direção do Banco do Brasil com tantos bilhões em caixa, e você vai passar 6 anos como presidente do Banco Central, e aí você passa para outro presidente, mas você entrega com um cofre com dinheiro, ou aquele mesmo, ou um pouquinho menos porque gastou, houve algum problema, ou multiplicado porque na sua gestão o banco aumentou as suas reservas. Então aquelas reservas do capítulo 2, elas vão ser usadas. Vão ser usadas por quê?
vão ser usadas para a obra do Senhor. Vai chegar lá em Davi, em 1 Crônicas 29. Vai chegar em Salomão, 2 Crônicas, capítulo 2 adiante. Então, meus amados irmãos, a Bíblia disse que Deus manda ele se levantar e santificar o povo no verso 13. Santifica o meu povo, que amanhã a esta hora te anunciarei porque vocês perderam. Qual foi a pessoa? Aonde está a fonte e o inimigo? Eu já disse isso várias vezes. Não basta vencer o causador, o diabo. Tem que vencer a causa. Não é assim? Então, não basta você dizer: Satanás, saia da minha vida. Você tem que olhar para dentro de ti, aonde há uma porta que Satanás sabe que sempre que ele bater lá, ou invadir por lá, ou entrar por lá, você dará lugar a ele, ou eu darei lugar a ele. Lembra de Números 32, 23? Que a Bíblia diz que o pecado acha o pecador. Vamos exterminar com o causador e com a causa. Então a Bíblia diz que quando ele ora, santifica o povo, e no outro dia Deus revela. A Bíblia disse, termina o capítulo no verso de número 25 e 26. Quando o mal é descoberto pelo povo de Deus, Josué já não chora mais. Chama o pecador e disse: dê glória a Deus, Acã, porque Deus revelou o teu pecado. Glorifica a ele, quer dizer, glorifique, porque não sou eu o investigador que descobriu isso, Acã, mas o Deus que nós saímos do Egito, no comprometimento de adorar e ser fiel, ele revelou o que tu fizeste. E a Bíblia diz que foi apedrejado Acã, todos os seus servos e amigos, e a ira de Deus se aplacou. Deus tirou a sua ira e abençoou o vale de Arcó. Arcó se tornara por muitos anos e décadas o lugar da lembrança do juízo de Deus, aonde dezenas de pessoas morreram apedrejadas naquela época, como foi também Amã, lá no livro de Esther, no capítulo 6, você sabe a história, 7 adiante, quando é descoberto o mal dele, ele é apedrejado, ele, a esposa, os filhos de todos os servos, era assim, morria todo o clã. Então, quando você lê atentamente o capítulo 7 de Josué, você vai ver que é morto Acã, a família, os filhos de todos que o serviam. Vale de Arcó, quando lembrava daquele lugar, é quando você lembra de uma cidade. Exemplo, é como se eu morasse em Nova York, pertinho da Torre Gêmeas, e toda vez que eu passasse por ali, eu lembrasse: aqui foi aonde morreu mais de 3.000 almas, mais de 3.000 vidas. Só naquele prédio você sabe da história, dando essa, quem sabe possa ser estúpido esse momento em que estou dizendo isso. Mas todas as vezes que se lembrava do Vale de Arcó, era sinônimo de maldição. Quem sabe há muitos lugares que tem sido assim, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, na nação. Parece que toda vez que você abre os seus olhos ou tenta meditar na sua nação, na sua cidade, na tua casa, no teu trabalho, parece que é sinônimo de maldição. Mas quando houve naquele momento expurgar aquele pecador, aquela ação, a ira de Deus se aplacou, saiu. Então, a Bíblia disse que em Oséias, capítulo de número 12, capítulo 2, verso 15, Oséias 2,15, quantas dezenas de anos depois, o Vale de Arcó profetizou Oséias, um dos profetas menores, dizendo: assim diz o Senhor, no Vale de Arcó será ouvido canções. Aleluia. Oh Espírito Santo, será ouvido canções. Restaurarei o meu povo. Aonde houve morte, haverá canções. Aonde há lembrança de morte, de extermínio de vidas, será o início, um novo recomeço. Aleluia. As lutas de Josué, aquele povo, não era uma provação,
Aquela luta não era do acaso, não. Aquela luta não era por aprovação, por eles estarem agindo certo, não. As lutas eram por reprovação. Mas ele não entendia e ele orava e chorava. Por que Deus? Quem sabe você tem orado assim? Por que Deus? Por que eu tenho passado isso? Por que tu não permite? O que dirão meus parentes? Que eu acabo de converter há anos da igreja, vão dizer que Deus é esse que não muda a tua história. Ele ora. Deus está te dando a oportunidade, como deu a Josué e a mim, dizendo: ora e santifica. Santifica traga o Espírito Santo para dentro da tua alma. E Ele te revelará. Porque o Espírito Santo é Deus, Deus é o Espírito, te revelarei por que essa luta. Aleluia. Preciso terminar. João 16:33, do mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há adversidades que são provações. É quando eu provo que eu amo a Deus independente das circunstâncias. Filipenses 4:12, Paulo, sem viver fartura e escassez. Paulo sabia discernir. Por isso ele disse em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Porque se Acã teve que dar glória a Deus porque o pecado foi descoberto, e eu tenho que dar glória a Deus por uma provação que passa, como Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Regozijai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Então, há lutas que passamos, que é a provação. Acabei de dizer Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel na cova dos leões. Não é porque estava em pecado, a provação. Nas lutas que passamos, que é para a aprovação. A de Paulo, que eu disse para os irmãos em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 a 10, para que Paulo não ensoberbecesse. Deus precisava curar Paulo, tirar a arrogância, a altivez de Paulo. Então Deus coloca um espinho na carne, e ele ora, ele sente Satanás esbofetear por 3 vezes. Esbofetear quer dizer, é como se ele visse a supremacia de Satanás na vida dele. Ele não conseguia com a oração, ele não conseguia dizer sai demônio, e o problema sair da vida dele. Deus disse: a minha graça te basta, Paulo, eu me fortaleço na vossa fraqueza. Aí Deus revela a Paulo: sabe por que essa luta, Paulo? Para que você não soberbeça, para baixar a tua bola, sua prepotência, Paulo. É por isso que eu botei essa luta. Então se humilha, reconheça que tu é fraco, reconheça que tu não tem essa capacidade que tu acha que tem para ter todos esses dons espirituais, esse fruto sobre a sua vida. Quando ele reconhece, nunca mais vê-se Paulo reclamando de alguma coisa. Evidentemente, segundo Coríntios, no capítulo 11, verso 16 a 23, sim, vemos Paulo dizer: fui mais açoitado que todos os judeus, todos os patrícios me perseguiram, passei muita fome, muita sede, naufrágio várias vezes, chibatada mais de 40 vezes. Aleluia. Apenas testemunhando, sem reclamar as suas lutas, aprovação. Mas há muitos que estão vivendo o que estava vivendo a geração de Josué: adversidades por causa da reprovação. Conserta a vida. Eu vou orar por sua vida, vou orar agora e pedir a Deus que tenha compaixão de mim e de você. Aleluia. Espero que Deus tenha me usado para falar contigo.
Oh, Espírito Santo, Deus sofre com o nosso sofrimento. O Espírito geme e chora com as nossas derrotas. É como se ele gritasse: abre os olhos. Não aceita esta derrota, não diga amém, porque Deus quer mudar a sua história. Ouça a minha voz, é o Espírito Santo gemendo, gritando, o que está em Romanos capítulo 8. Pastor, como faço? Adore. Adorar não é cantar, adorar pode ser em lágrimas, como eu estou chorando. Eu estou dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Só Ele pode. Só Ele pode mudar a nossa história. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu estendo a minha mão, uma das minhas mãos, clamando por mim, por este povo. Essa mão estendida quer dizer: nós nos rendemos ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, a falta de visão e de discernimento, que não discernimos as adversidades para colocá-las no devido lugar delas. A adversidade da provação, a adversidade da aprovação e a adversidade da aprovação, da reprovação. Tudo que é pela reprovação, nós nos arrependemos e pedimos que o Teu Espírito Santo seja nos dado para que Ele testifique do pecado, do juízo e da justiça, porque não cremos em Cristo, disse Jesus no capítulo 16, verso 7 adiante de João. Meu Deus, não queremos viver adversidades pela reprovação, tribulações, fracassos pela reprovação. Fale conosco como falastes com Josué. Fale conosco. Ajuda-nos a termos força para vencer o que tem nos vencido. Fala conosco. Aleluia. Meu Deus, e pelo mesmo Espírito Santo, tenhamos o discernimento das adversidades, das lutas que vivemos, que é apenas para a aprovação. A prova difícil, meu Deus, no vestibular, no Enem, não é para que as pessoas percam a oportunidade da universidade, a vaga na faculdade. Quanto mais difícil a prova, é para aplaudir a qualificação daquele que se preparou para a prova. Então muitas adversidades difíceis não é para nos reprovar, é para nos aprovar, é para nos fazer merecedores da vitória, da conquista e da coroa da eternidade. Aleluia! Glórias! Aleluia! E pelo mesmo Espírito, termino Deus dizendo, nos revela quando as adversidades é apenas provação que nós devemos passar, independente se estamos em pecado ou em plena justiça com o Senhor. Seu Filho passou pela grande provação da cruz, Jesus Cristo. João Batista perdeu a cabeça, Pedro crucificado e escolheu de cabeça para baixo. Paulo morto, Tiago decapitado, Estevão apedrejado. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, ajuda, porque as provas virão para o justo e para os ímpios. É o que disse o verso 8 de Eclesiastes 11, que nós devemos aproveitar os dias de prosperidade, os dias de bênção, porque dias de trevas serão muitos. Aleluia! Quem vive prosperidade passará um perrengue na sua vida, ainda que não seja no financeiro, mas seja na saúde, seja com a família, seja com a identidade interior. E aquele que está em pecado viverá
coisas boas, porque às vezes em pecado está comendo, está bebendo, está dormindo, está casando, descasando, comprando carro, vendendo carro, tendo casa. Então, meu Deus, que esta palavra marque essas pessoas, que esta palavra marque a minha vida. Eu sou o primeiro que preciso melhorar, que preciso discernir, e muito mais do que discernir é viver uma vida de retidão. Perdoa mais uma vez os nossos pecados e nos ajuda a consertar. Nos ajude a encontrar um caminho, pessoas, circunstâncias que nos ajude a fazer o certo. Mas nós não queremos viver uma vida de fracasso, porque o fracasso pela reprovação tira do Senhor a glória, tira do Senhor a graça, tira do Senhor o mérito no meio dos homens. Embora no mundo espiritual jamais tirou da frente de Satanás, porque ele sabe que o Senhor é invencível, é soberano, o grande rei, o grande Senhor, o mestre, o general dos exércitos, o vencedor inquestionável. Eu te abençoo, todos vocês, em nome de Jesus. Divulgue esse vídeo, tá? Passe essa mensagem, peça as pessoas para adicionar a nossa página do Face. Não é para minha glória. Se essa mensagem é bênção na sua vida, deixa outros participarem, tá bom? E se Deus tocar no teu coração, entra no nosso site, tá lá a maneira, e ajude esta obra. Participe comigo do Natal das Crianças esse ano, participe comigo da obra, ajuda-nos a levar esse evangelho, tá bom? Se Deus falar, faça isso. Se eu não for justo com a sua justiça, com aquilo que você faz com boa intenção, Deus me julgará, mas você não deixará de ser abençoado pela boa intenção e pura do seu coração. Eu te amo. Guardar a gratidão para Deus, porque maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17. Fique na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Fique na paz. Tchau.